Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade, neste vídeo, nós vamos trabalhar a escatologia do apóstolo Paulo na epístola aos Tessalonicenses. Repito, vamos analisar a escatologia do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. E vamos aqui ter que contextualizar, óbvio, né, para nós entendermos a questão da escatologia de Paulo. Como era a escatologia de Paulo? Em outros vídeos eu já mostrei que nós não podemos entender que o Novo Testamento tenha apenas uma escatologia. Não, dentro do Novo Testamento existem escatologias. E as escatologias, elas devem ser entendidas de acordo com o contexto. Cada uma escatologia tem um contexto. A escatologia mateana, lucana e marcana, o contexto é a destruição de Jerusalém. A escatologia do livro do Apocalipse, o contexto é o Império Romano, a derrocada do Império Romano, a queda do Anticristo do Império Romano, associado à parousia de Cristo. Da mesma forma, a escatologia exposta pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ela está dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Então, cada escatologia, ela tem que ser analisada, ela tem que ser trabalhada dentro do seu contexto, dentro da perspectiva do autor sagrado. A escatologia sempre a escatologia, eu estou falando da escatologia bíblica, sempre ela está alinhada com o contexto histórico, com o que o autor estava vivendo, ok? Então vamos lá. Primeiro, a carta aos Tessalonicenses, de acordo com os historiadores, com os críticos, com aqueles que estudam, né? Então eles dizem que esta carta foi escrita entre 50 a 51 depois de Cristo, certo? Então vamos lá. Outra coisa que eu acho importante nós analisarmos. Dentro da escatologia paulina, porque isso está dentro da escatologia, ele faz uma afirmação bem interessante. 1,4, olha o que ele diz. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Pronto. Aqui a gente já sabe que Paulo ele está escrevendo para quem? Para eleitos. Quem são os eleitos de Deus aqui? É a igreja. Ok? Quem são os eleitos de Deus aqui? É a igreja. Esta igreja em Tessalônica, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ela era composta, se não majoritariamente, de gentios. 1,9. O que diz aqui? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então aqui já fica anotado o quê? A vossa eleição é de Deus, e quem são os eleitos de Deus aqui em questão? Os eleitos de Deus são convertidos do gentilismo, do paganismo, da idolatria a Cristo. Ok, meus irmãos? Agora vamos analisar aqui contexto, mais um contexto aqui da carta. Vamos falar aqui o que estava se passando quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. O que eles tinham passado e o que estavam vivendo. São duas coisas que nós temos que analisar. O que levou Paulo a escrever aos Tessalonicenses? Sim. E os Tessalonicenses? Os moradores de Tessalônica? O que eles tinham passado e o que eles estavam passando. Vamos aqui. Primeiro, capítulo 1, versículo 6. O que diz? E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. E vós, ele está falando com os Tessalonicenses, fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, no caso Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito. Então aqui Paulo ele deixa bem claro para nós que os Tessalonicenses, os moradores de Tessalônica, eles foram imitadores dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Em que? Recebendo a palavra em muita tribulação.
Ou seja, quando eles aderiram ao Evangelho, eles aderiram em meio a muita tribulação. A muita tribulação. Havia certa tribulação quando os moradores de Tessalônica se converteram a Jesus Cristo. Paulo aqui assegura que recebendo a palavra em muita tribulação, mas em meio à tribulação eles tinham o quê? Com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Vamos aqui para o capítulo 2,14 ainda, falando sobre a questão da tribulação. Estou contextualizando para nós chegarmos lá na questão do arrebatamento da igreja. 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, das igrejas de Deus na Judeia, que estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes, mais uma vez a referência a tribulações, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou seja, dos próprios gentios, os cristãos, gentílicos convertidos a Cristo, eles padeceram dos seus próprios concidadãos, ou seja, dos gentios, o mesmo que os apóstolos e judeus sofreram dos seus compatriotas judeus. Ou seja, assim como quando um judeu se convertia a Jesus Cristo, os judeus o perseguiam, assim também os gentios perseguiam aqueles gentios que se convertiam a Cristo, que deixavam os ídolos. É isso que Paulo está dizendo. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que, na Judeia, estão em Jesus Cristo. Que ele está falando dos judeus convertidos a Cristo. Porquanto também padeceste, agora ele se vira para os gentios, de vossos próprios concidadãos gentios, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Ok? Paulo deixou bem claro, então, que quando eles receberam a palavra foi em meio a tribulações. E quem é que atribulava os convertidos a Cristo? Os seus próprios concidadãos, os tessalônicos gentios. Assim como quem é que atribulava os judeus que se convertiam a Jesus Cristo? Os próprios concidadãos, os próprios judeus. Vamos lá. Os quais mataram o Senhor, ele continua falando que judeus, os quais mataram o Senhor e os seus próprios profetas, e nos tem perseguido. Aqui Paulo, ele está dizendo que sobre os judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos tem perseguido, e não agradam a Deus. Tudo no presente. Paulo aqui, ele lança uma forte acusação contra os judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Ou seja, os judeus, eles têm perseguido quem? Os cristãos. E não agradam a Deus. Os judeus não agradam a Deus. Está no presente para Paulo. Os judeus não agradavam a Deus. E são contrários a todos os homens. E são contrários a todos os homens. Veja aqui o anti-judaísmo de Paulo. Não é antissemitismo. Paulo, ele não era um antissemita, porque ele mesmo era um semita, Jesus era semita, os apóstolos todos eram semitas. As igrejas na Judéia eram semitas. Então Paulo, ele não era um antissemita. É preciso que faça essa distinção entre antissemitismo e antijudaísmo. Ele era antijudaísmo. E também Paulo, ele não era antijudeu, porque ele era um judeu convertido. E Paulo procurava converter os judeus. Ele não era antijudeu, ele não era antissemita, porque as igrejas na Judéia, compostas de judeus, eram semitas. O próprio Jesus Cristo era semita, o próprio Paulo era semita. Então ele não era um antissemita, mas sim, ele era antijudaísmo. Não era antijudeu, que isso fique esclarecido. E não agrada a Deus, está falando de judeus. E são contrários a todos os homens. Esta acusação de Paulo aqui sobre os judeus é forte, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar quem? Os judeus. De pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Continua ele falando dos judeus.
mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aqui só uma nota sobre essa cláusula aqui, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. De acordo com alguns críticos, intérpretes críticos, eles dizem que isso aqui então foi um acréscimo, eles dizem que essa frase aqui, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, eles dizem que aqui foi escrito após a destruição de Jerusalém. Então eles dizem que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. De acordo com alguns intérpretes, isso aqui é um adendo, é um acréscimo, não foi da pena de Paulo, ainda que a epístola seja de Paulo, mas aqui não foi Paulo que declarou isso, mas aqui é uma declaração posterior à queda de Jerusalém, que foi vista como uma ira de Deus. O instrumento foi o Império Romano. Isso é o que pensam alguns intérpretes, ok? Mas há outro entendimento, e de acordo com o contexto, eu prefiro ver que estas palavras são de Paulo, sim. E quando Paulo diz, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, ou a ira de Deus permanece sobre eles até o fim. Ora, pelo contexto aqui que Paulo está dizendo que eles perseguem a igreja e que eles não agradam a Deus, está dentro do contexto a declaração. A ira de Deus aqui é o desfavor de Deus, é a condenação de Deus que está sobre quem? Sobre os judeus. Até o fim, Paulo está dizendo, mas a ira de Deus caiu sobre os judeus, ou está sobre eles até ao fim. Ora, veja que a visão de Paulo sobre os judeus é totalmente negativa. Ok, meus irmãos? É totalmente negativa. Ainda na questão do contexto da tribulação. Capítulo 3 e versículo 3. Olha o que diz. Para que ninguém se comova por estas tribulações. Ó, aqui já no presente. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Bom, Paulo primeiro ele fez algumas declarações sobre as tribulações do passado, dos de Tessalônica. Só que agora ele vai mostrar tribulações no presente. Eles estavam passando por um certo nível de tribulação. Vamos lá. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Versículo 4. Pois, estando ainda convosco, Paulo já tinha estado com os de Tessalônica, com os tessalonicenses, ele diz, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos, e Paulo se inclui, de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. E vós o sabeis. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição. Nossa, Paulo também disse que passou por aflição. E necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos e estáis firmes no Senhor. Então, queridos, os habitantes da Tessalônica, eles, quando aceitaram Jesus, aceitaram em meio a muita tribulação, mas no momento em que Paulo escreveu esta carta, pelo menos alguns, os destinatários, no caso os cristãos, os eleitos de Deus, eles estavam ainda experimentando tribulações. E é interessante a palavra de Paulo sobre os judeus. Os judeus, de certa forma, eles promoviam isso. Havia uma colaboração dos judeus que incentivavam os gentios contra a igreja. É interessante que, deixa-me ver aqui, no Martírio de Policarpo, que é uma obra ali do segundo século, lá está escrito que os judeus, eles saíam por todo o mundo incentivando ou promovendo ódio contra os cristãos. Ok? Então vamos lá, eu quero só que voltar aqui ao versículo 16, capítulo 2. Sobre os judeus. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras de salvação. Ó, e nos impedem, está no presente. Ó. Quando Paulo escreveu isso aqui, presente. Ó. E nos impedem, ele não está dizendo e nos impediram, e nos impedirão no futuro, mas e nos impedem
de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, ou permanece sobre eles. Ok, queridos? Então, boa parte das tribulações que aconteciam ali em Tessalônica eram promovidas pelos judeus que tinham ódio dos cristãos. Vamos aqui. Eu já falei que na sua maior parte eram gentios convertidos. Agora, dentro da escatologia de Paulo, tendo eu contextualizado, dado o contexto social, então nós vamos aqui falar da escatologia de Paulo propriamente dita e vamos aqui focar o quê? Na escatologia de Paulo, ele trata sobre a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 1,10, olha o que ele diz. E esperar dos céus, ó, e esperar dos céus. Esperar onde? Na terra. Quem? Quem deve esperar dos céus? Quem? Os eleitos, ó, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quem é que para quem Paulo escreveu para os eleitos de Deus? Então, faz parte da instrução de Paulo, isso bem que ele diz, ó. E esperar dos céus. Esperar onde? Aqui na terra. E esperar, ó, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esclarecendo, a tribulação que os cristãos tinham passado e estavam passando ainda, os cristãos de Tessalônica, não era a ira de Deus. Certo? As tribulações que eles tinham passado, quando eles receberam o Evangelho em meio a muita tribulação, e eles ainda viviam em meio à tribulação por parte dos seus concidadãos, compatriotas, as tribulações do passado e do presente nada tem a ver com a ira de Deus. Certo? A ira de Deus, ela é destinada apenas aos judeus e a todos os homens que são contrários a Deus. Esta é a teologia escatológica de Paulo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, queridos, para o apóstolo Paulo, haveria ainda uma ira futura. Ele não explica aqui. Ele não explica como no livro do Apocalipse a ira de Deus ali está bem delineada, está bem explicada, está bem desenhada. Paulo ele não desenha para nós a ira futura aqui. Ele não desenha, mas você pode ter certeza que Paulo ele conhecia muito a tradição judaica, porque ele já tinha sido um judeu. E, de acordo com a tradição judaica dos dias de Paulo, dizia que antes da chegada do Messias, a ira de Deus cairia sobre o mundo, trazendo grandes desgraças, grandes cataclismas, grandes terremotos, maremotos. Haveriam grandes sinais no céu e na terra. Era isso que a escatologia judaica dos dias de Paulo dizia, e Paulo conhecia essa escatologia. E estes fenômenos, estes eventos, eles eram destinados apenas aos ímpios. E os judeus chamavam isso de dores de parto do Mashiach, que era a mesma coisa de a ira de Deus. E Paulo conhecia tudo isso. Paulo conhecia muito bem isso. As dores de parto do Mashiach, Paulo conhecia. Quando Paulo falou da ira futura, ele sabia o que estava falando e os seus destinatários também sabiam, porque ele já tinha estado lá entre os tessalonicenses, já tinha feito a sua pregação. Então vamos lá. Que nos livra da ira futura. Então, queridos, primeiro, na escatologia de Paulo, ele garante que os eleitos de Deus, eles não experimentarão da ira futura, eles serão livres da ira futura. E aqui é um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Alguns intérpretes, que são conhecidos como pré-ira, que eles dizem que o arrebatamento será pré-ira. No ponto certo, eu vou trabalhar essa questão do arrebatamento pré-ira e vou fazer uma refutação. Só continue me assistindo. Não existe, eu quero só antecipar, não existe essa ideia de arrebatamento pré-ira. Não existe. Não existe a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional, mesotribulacional. Existe sim.
a ideia de um arrebatamento pós-tribulação. Mas o arrebatamento, ele tem um objetivo. Tudo na vida tem um objetivo, tudo tem uma finalidade, tudo acontece porque tem um objetivo. Com o arrebatamento, eu quero que você guarde isso na sua mente. O arrebatamento será um acontecimento que tem um objetivo, e eu vou lhe mostrar qual é o objetivo do arrebatamento. O objetivo do arrebatamento não é livrar os eleitos de Deus da ira de Deus. Quero logo lhe dizer daqui. O arrebatamento não acontecerá para livrar os santos da ira de Deus. A isto se chama arrebatamento pré-ira, como se o objetivo do arrebatamento fosse livrar os santos da ira de Deus. Não, não. Vamos ficar apenas aqui na escatologia de Paulo. A volta de Cristo, capítulo 2, versículo 19. Mais uma alusão aqui à volta de Cristo. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então faz parte da escatologia de Paulo a vinda de Cristo. E veja, Paulo ele sempre fala da vinda de Cristo. Ele nunca fala na sua escatologia do arrebatamento da igreja para o céu. Paulo nunca fala da ida da igreja para o céu. Sempre na escatologia paulina ele fala da volta de Cristo, do regresso de Cristo, do retorno de Cristo, da vida de Cristo, da volta de Cristo. A escatologia de Paulo contempla Cristo voltando e não a igreja subindo para o céu para morar lá por 3 anos e meio, por 7 anos, por 1000 anos ou para todo sempre. Não faz parte da escatologia do apóstolo Paulo essas ideias de igreja morar no céu, quer seja por 3 anos e meio, por 7 anos, por 1000 anos ou para todo sempre. Não faz parte da escatologia do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, que é o que nós estamos analisando aqui. Vamos lá. 3,13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, Paulo fala da vinda de Cristo. Paulo nunca fala do arrebatamento da igreja para morar no céu. Paulo não fala que nós vamos para o céu. Paulo sempre fala na sua escatologia que os cristãos devem esperar, aguardar o seu Filho, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aguardar de onde? Nós temos que aguardar a partir da terra. E Jesus vem de onde? Do céu. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda, vinda, grave, vinda, volta, retorno, vinda. Para onde? Para a terra. Vinda, para onde? Para a terra. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Os santos aqui em questão, aqui nós podemos especular. Os santos aqui em questão, eu vou ficar só na carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas permitam-me. Geralmente, são vistos a acompanhar o Senhor Jesus, os santos, anjos. Então, entendemos que os santos aqui sejam anjos. Podemos incluir os cristãos? Podemos, ressurreto, podemos. Eu explico já isso. Mas, com certeza, na palavra santos aqui, Paulo tem em mente principalmente os anjos, ok? Acompanhando o Senhor Jesus. Agora vamos aqui para o capítulo 4 e versículos 15 a 17. Vamos lá. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos... Então, Paulo já declarou aqui que nem todos estarão vivos quando o Senhor retornar, para a vinda do Senhor, vinda do Senhor. Ele não fala de ida da igreja, mas para a vinda do Senhor, nós, os que ficarmos vivos, onde aqui na terra, para a vinda do Senhor, o retorno do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Descerá do céu com alarido. Cai por terra aqui a teoria do arrebatamento pré-tribulacional,
um arrebatamento secreto. Não! A volta do Senhor aqui está tratando da volta do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu, que não é arrebatamento da igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, fazendo zoada, e com voz de arcanjo. Ou seja, Cristo será acompanhado por uma miríade de anjos, comandada por um arcanjo. O arcanjo em questão aqui não é o Senhor Jesus. Tem que ser feita esta distinção. E com a trombeta de Deus, quem é que portará a trombeta de Deus? O arcanjo. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós. Paulo, ele aqui se inclui entre os vivos, não entre os mortos. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui entra a questão. Qual é o objetivo do arrebatamento da igreja? Por que a igreja será arrebatada? Tudo na vida tem um objetivo, tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Pode guardar isso na sua mente. Tudo tem uma finalidade. Por que que esta caneta foi feita? Por que que esta caneta foi feita? Para escrever. Por que que este livro foi feito? Para ser lido. Tudo tem uma finalidade. Por que acontecerá o arrebatamento? Por que acontecerá o arrebatamento? Qual a necessidade de os crentes serem arrebatados? Vamos aqui ver o que Paulo diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo não está entre este grupo, ele não esperava ser encontrado morto. Depois, nós, Paulo esperava ser encontrado entre os vivos. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram. Em nuvens, em nuvens. Aqui diz nas nuvens, mas a tradução mais literal diz em nuvens. Para quê? Para o encontro. Para o encontro. Para. A palavra para, que é uma preposição, no grego é eis. Para o encontro do Senhor nos ares. Deixa-me ver aqui, eu não botei aqui perto de mim. Dê licença aqui, eu vou pegar aqui o grego aqui. Pronto. Foi rápido. Deixa-me ver o que o texto grego diz aqui. 1 Tessalonicenses 4. O que ele diz aqui, Eis apantesin tu Kyriou, ou tu Kyriou, para o encontro do Senhor. Para, preposição para, no grego, eis. Aí vamos aqui ler a frase, Eis apantesin tu Kyriou, para o encontro do Senhor. Qual é o objetivo do arrebatamento? O arrebatamento acontecerá para que a igreja more no céu? Não. O arrebatamento é para o encontro do Senhor. O arrebatamento, ele é um encontro entre o Senhor e a igreja. Tá certo? O arrebatamento acontecerá para a igreja encontrar o Senhor. Vamos lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, em nuvens, para o encontro, ou a encontrar o Senhor nos ares, ou em ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Onde é que estaremos sempre com o Senhor? Ora, veja, nós vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor, onde? Nos ares. Depois disso, nós estaremos sempre com o Senhor. Bom, aqueles que dizem que o arrebatamento acontecerá para a igreja morar no céu por 7 anos, se o arrebatamento aqui, conforme eles dizem, o objetivo é para a igreja morar no céu, então eles vão ter que tirar 7 anos, e vão ter que admitir que a igreja será arrebatada para morar para sempre, porque aqui está dizendo, e assim estaremos sempre com o Senhor, sempre é eternamente, não é 7 anos, não é 3 anos e meio, não é 1000 anos.
Os adventistas dizem que a igreja será arrebatada para passar 1000 anos no céu. Se é verdade que o arrebatamento aqui, a finalidade é levar a igreja para o céu, então também é verdade que a igreja passará no céu sempre, que a igreja estará com o Senhor para sempre. Porque se é verdade que o arrebatamento, a finalidade do arrebatamento é levar a igreja para o céu, então também é verdade que esta mesma igreja que foi arrebatada para o céu, no céu ela ficará eternamente. E isso contraria a posição pré-tribulacionista, mesotribulacionista e contraria a posição amilenista. E é a posição dos adventistas do sétimo dia. Então vamos ficar com o que Paulo diz. Depois nós, os que ficarmos vivos, os eleitos de Deus, os cristãos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam mortos, em nuvens. Para que objetivo? Para que o arrebatamento? Para encontrar o Senhor nos ares. Paulo jamais disse que seremos arrebatados para morar no céu. Isso é acréscimo seu. Isso é o que você aprendeu de forma errônea. Para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Onde é que nós estaremos sempre com o Senhor? Veja bem. Paulo, em vários momentos, ele fala do retorno de Cristo. Ora, Cristo voltará. Ora, ninguém volta para um lugar que antes nunca se esteve. Ora, se Cristo vai voltar, ele vai voltar para um lugar que ele já teve. Cristo vai voltar, ele vai voltar para onde? Para a terra. Por que para a terra? Porque foi na terra que ele esteve. Sempre Paulo fala do retorno ou da volta de Cristo, ou do regresso de Cristo. Quer você leia retorno, volta, regresso, Cristo voltará, regressará. Sim, para onde? Para onde ele esteve antes. E onde foi que Cristo esteve antes? Aqui na terra. Então a volta de Cristo é para a terra. Logo, quando Paulo diz, e assim estaremos sempre com o Senhor, nós concluímos que estaremos sempre, sempre com o Senhor aqui na terra. É aqui na terra que Cristo estabelecerá o reino escatológico de Deus. E este reino será estabelecido para sempre aqui na terra. E aqui na terra, nós estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos aqui. Ainda falando sobre a volta de Cristo, 5:23. E o mesmo Deus e paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinda. Meu irmão, preste bem atenção. Vinda. Paulo não está dizendo para a nossa ida. Paulo está dizendo para a vinda. Para onde é que Cristo vem? Para a terra. A vinda de Cristo não é apenas uma vinda, é um retorno, é um regresso. Cristo vem. Cristo vem. E ele diz que nós temos que aguardar a vinda de Cristo, o retorno de Cristo a partir daqui da terra. Tá certo? Vamos ver bem aqui, ó. Vou só ler mais uma vez aqui para vocês. Aqui. Ó, 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus, ó. E esperar dos céus, onde? Aqui na terra. A seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, só recapitulando, Paulo esperava uma ira futura antes do retorno de Cristo. E Paulo, ele também acreditava que a igreja ela seria livre desta ira, mediante o arrebatamento. Não! A finalidade do arrebatamento não é livrar da ira futura. A finalidade do arrebatamento é... O arrebatamento acontecerá para quê? Para livrar da ira futura? Não! O arrebatamento acontecerá para encontrar o Senhor nos ares. Não existe essa ideia de arrebatamento pré-ira. Isso é ler demais, isso é ler o que Paulo não falou. Vamos aqui. Sobre os judeus, nós já lemos, né? Que os judeus, de acordo com Paulo, eles foram os maiores perseguidores dos cristãos. Mas vamos reler aqui, ó. Não, a melhor, ira futura. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:10, eu acabei de ler. 1 Tessalonicenses 2:16, eu também já li que a ira de Deus caiu sobre os judeus até o fim. E vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:3, ó.
Pois que quando disserem a paz e segurança, eu quero só dizer para vocês que aqui ele tem em mente os judeus. Aqui a paz e segurança é a paz messiânica. O que Paulo tem em mente aqui é a paz messiânica dos judeus, porque os judeus até hoje eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, pois quando eles disserem que os judeus a paz e segurança, então veja que para Paulo ele acreditava dentro da sua escatologia que os judeus eles esperavam ainda o Messias. Dentro da escatologia de Paulo, ele esperava que antes da vinda de Cristo, antes de se manifestar a ira de Deus, os judeus receberiam o anticristo como sendo Cristo. E os judeus começariam a alardear. Agora nós temos paz, agora nós temos segurança. Porque quando disserem a paz e segurança, que é a paz messiânica dos judeus, aqui não se trata da falsa paz do anticristo. De uma certa forma sim, mas aqui entendo o pensamento de Paulo, certo? Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Sobre quem? Sobre os judeus. E sobre todos aqueles que rezarem na cartilha dos judeus. Como as dores de parto. Como as dores de parto. Ou seja, lhes sobrevirá repentina destruição. Primeiro sobre os judeus e depois sobre os gentios. Como as dores de parto. As dores de parto aqui são as dores de parto do Mashiach, que corresponde à ira de Deus que cairá sobre os judeus. É só você ler aqui em 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. E quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Virá repentina destruição sobre quem? Sobre os judeus, em primeiro lugar. Como as dores de parto, ó, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem é que não escapará das dores de parto? Quem é que não escapará da ira de Deus? Quem? O mundo ímpio, os judeus e os gentios que perseguem a igreja, eles não escaparão das dores de parto do Mashiach, da ira de Deus. Mas vós, irmãos, versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia, ou seja, o dia de Cristo, vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então, para quem é a ira de Deus, na escatologia de Paulo, apenas para os judeus incrédulos e para os gentios incrédulos. Resumindo, para os ímpios, para os descrentes. A ira de Deus, ela cairá. E veja, atente bem, dentro da escatologia de Paulo, mais uma vez, ele acreditava em um tempo em que os judeus receberiam um falso Messias, e que após ter recebido, os judeus eles andariam propagando a paz e segurança. A paz em questão aqui é a paz messiânica. A falsa paz dos judeus. O que Paulo diz? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Essa repentina destruição é a ira de Deus. Paulo não entra em detalhes como acontecerá esta repentina destruição. Talvez a escatologia de Paulo ela não seja ipsilítere, conforme nós lemos na escatologia do Apocalipse, porque o contexto é outro, os destinatários são outros. Mas você pode ter certeza que assim como o autor do Apocalipse cria na ira de Deus, acompanhada de flagelos, não duvide que Paulo também assim via. E Paulo, você pode ter certeza que para ele, a ira de Deus cairia sobre os judeus. Mas primeiro eles precisariam receber o falso Messias e eles precisariam propagar a paz e segurança para nós, a paz e segurança para o mundo. Depois, então, quando menos eles esperassem, a ira de Deus, a destruição repentina, cairia sobre eles. Isso faz parte da escatologia de Paulo. Pois que
Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Pode ser que a ira de Deus para Paulo seja simplesmente caracterizada pelo retorno de Cristo. Porque o dia do Senhor, aqui no versículo 2, começa com o retorno de Cristo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor aqui, na escatologia de Paulo, começa com o retorno de Cristo. O dia do Senhor começa com o retorno de Cristo. Alguns acreditam que as dores de parto do Machia já seja o começo do dia do Senhor. Pode ser. Pode ser. O certo é que o dia do Senhor aqui está atrelado ao dia do retorno de Cristo. Vamos aqui. O dia do Senhor, 5:2-4, eu já li. Então, queridos, eu fiz aqui uma breve explicação e o meu intuito, o meu objetivo foi, neste vídeo, responder alguns inscritos, pelo menos uns 2 inscritos que fizeram comentários sobre o último vídeo, tá certo? Então o intuito deste vídeo foi responder-lhes e mostrar que o objetivo do arrebatamento não é para ira. O objetivo do arrebatamento é encontrar o Senhor nos ares. E após o encontro do Senhor nos ares, logo nós retornaremos com Cristo. E estaremos para sempre com Cristo. Mas estaremos para sempre com Cristo onde? Aqui na terra. Porque é aqui na terra, a partir daqui, que nós vamos aguardar o retorno de Cristo. Isso aqui Paulo disse, está muito claro, queridos. Eu vou ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 1:9-10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar, esperar, aqui, a partir da terra, na terra, e esperar dos céus a seu Filho. E onde é que o Filho está agora? No céu. Onde é que nós vamos esperar ele? Aqui na terra. E onde é que o Filho está? No céu. E esperar, dos céus, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, mais uma vez, Paulo não explica os detalhes de como acontecerá esta ira futura, mas uma coisa está clara na escatologia de Paulo. A ira futura, ela cairá sobre os judeus e sobre os gentios incrédulos. A ira futura acontecerá sobre os judeus e gentios incrédulos. Isso Paulo deixou bem claro. Sobre os judeus, ele deixou muito bem claro aqui. Vou ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 2:14-16. Para nós finalizarmos. Porque vós mesmos, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus na Judéia, judeus convertidos a Cristo. Estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, gentios, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, judeus, perseguidos cristãos, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, ou está sobre eles até o fim. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Tá bom? Amém, queridos.